Bombas na indústria do petróleo. Trabalho referente ao curso MEC 008, Sistemas Fluidomecânicos, oferecido na Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo professor Dr. Washington Irrazabal. Alunos João Paulo da Silva, Tiago Monteiro e Vitor Bicalho. A indústria do petróleo é um vasto campo de aplicação da engenharia mecânica, particularmente de sistemas fluidomecânicos. O assunto aqui tratado será o uso de bombas na indústria do petróleo. Os mais diversos tipos de bombas são aplicados nessa área, variando de acordo com as condições físicas especificadas, como localização do equipamento, altura de carga necessária, fluido de trabalho, condições ambientais e muitas outras. Tanto bombas centrífugas quanto de deslocamento positivo são frequentemente encontradas. Configurações axial, radial ou mista podem ser utilizadas. Quanto aos sistemas de instalação, também são muito variados. Para a extração primária do petróleo, porém, são utilizadas particularmente configurações em série, devido às consideráveis alturas de sucção. Para exemplificar uma das diversas variáveis envolvidas no processo, pode-se considerar a viscosidade do fluido de trabalho. Em geral, quanto maior for essa grandeza, menor será a eficiência e altura de carga oferecida por uma bomba centrífuga, e maior a potência requerida para a mesma vazão. O gráfico mostrado é utilizado para corrigir esses parâmetros de operação no bombeamento de um fluido viscoso em relação ao bombeamento da água. Caso condições operacionais ou financeiras inviabilizem o uso de bombas centrífugas para esse fluido viscoso, pode ser interessante utilizar uma bomba de deslocamento positivo. A importância de bombas na indústria do petróleo é evidente. Um dos motivos é o alto consumo de energia em sua operação. Outro é a diversidade de fluidos a serem bombeados, em condições adversas e longas distâncias. O uso crescente de oleodutos também justifica um projeto eficiente e eficaz de instalações de bombeamento, que devem levar em conta as condições geográficas e climáticas da região. Alguns dos processos de bombeamento mais comuns na indústria petrolífera são: elevação natural, em que o fluxo de fluido é devido somente à energia de pressão do reservatório, uma vez que pode haver gás comprimido em seu interior. Ressalta-se que, com o passar do tempo de operação, essa pressão diminui, tornando-se insuficiente para elevar o fluido à superfície, sendo necessária a instalação de equipamentos auxiliares. Seguindo essa ideia, existem os sistemas de gas lift, que são bastante utilizados na atualidade. Um exemplo de instalação desse sistema é mostrado na figura. Pode ser do tipo contínuo ou intermitente, de acordo com a frequência de injeção de gás no reservatório. A animação mostra o seu funcionamento. Alguns dos equipamentos necessários a esse sistema são a fonte de gás a alta pressão, ou compressores, controlador de injeção de gás na superfície, ou choke, controlador de injeção de gás de subsuperfície, válvula de gas lift, equipamentos de separação e armazenamento de fluidos produzidos. Já o bombeio centrífugo submerso utiliza, em geral, equipamentos de múltiplos estágios, instalados no interior do poço. A alimentação dessas bombas é feita por cabos elétricos de alta resistência às condições de pressão e corrosão dos locais de onde o petróleo é extraído. Uma forma tradicional de extração de petróleo em terra é o bombeio mecânico com hastes, conhecidas também como cavalo de pau. Consiste na transformação do movimento rotativo de um motor elétrico em movimento alternativo, o qual, através das hastes de uma coluna de extração, aciona uma bomba alternativa no fundo do poço. Foi uma das primeiras tecnologias de extração de petróleo offshore desenvolvidas, bastante popularizada nos Estados Unidos. Finalmente, existe também o bombeio por cavidades progressivas, utilizando-se uma bomba de deslocamento positivo rotativa.
Esse equipamento consiste em uma sequência de cavidades herméticas idênticas e um motor que gira dentro de um estator, realizando a operação de bombeio no sentido axial, como indica a animação. Fim da primeira parte.